Pronto, vamos lá ver o exercício bem rapidamente, certo? A primeira questão do primeiro exercício não tem exercício, notação química, né? Ele diz o seguinte: frequentemente ouve-se falar no método de datação carbono 14 para estimar a idade de fósseis. O número 14 corresponde ao número desse isótopo do carbono. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, no slide você vai ver essa lacuna. Bem, essa daí é o carbono 14. Se você olhar na tabela, você vai ver que tem carbono 12 lá na tabela. Isso aqui em cima representa o quê? Prótons, representa massa, representa elétrons, o que é? Essa eu vou resolver como exemplo. Ali está falando do carbono 14. Certo? O 12 é o da tabela, esse é o 14, é um isótopo, tem o mesmo número atômico, que é 6, certo? Mas a massa dele é diferente. Isso em cima é a massa, então esse é um exemplo que eu estou dando de brinde. Vamos aqui a outra questão, a segunda. A segunda questão, ele dá o elemento químico potássio. O potássio é representado pela letrinha K. E daí ele dá os números 39 e 19. Então, 39 aqui, 19 aqui. E ele quer saber o seguinte: as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons. Então, vendo os outros vídeos, quem representa prótons aqui, desses dois números? Só é olhar. Lembrando que a quantidade de prótons, como não tem carga, é igual a de elétrons. Se você encontrar de prótons, já encontrou de elétrons, e tem ainda a massa desse elemento. Então, olha o vídeo da aula anterior, da primeira aula, na verdade, e você vai ver quem é massa, quem é número de prótons, que é o número atômico, que é igual à quantidade de elétrons. É só isso na segunda. Segunda questão aqui. A terceira questão diz o seguinte: o átomo é composto por partículas atômicas, algumas carregadas com carga positiva, outras com carga negativa. Contendo ainda partículas com carga neutra, ou seja, sem carga, né? São estas, respectivamente, prótons, elétrons e nêutrons. Próton positivo, elétron negativo e nêutrons que não têm carga, certo? Assinale a alternativa que representa corretamente a relação das partículas com o número de massa e o número atômico. Então, aí é só dar uma olhadinha, eu já coloquei nos outros vídeos, o que representa o número de massa, o que como é feito, qual é a fórmula de massa, é só isso, certo? Na quarta questão, assinale a opção que apresenta elemento químico com número correto de nêutron. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a letra A como exemplo. É o flúor, certo? Isso dá quarta questão. Então, vou pegar a letra A como exemplo. O flúor tem número de massa 17 e número atômico 9. Certo? Ó, em cima é massa, embaixo número atômico. Qual é o número de nêutron dele? É só eu subtrair, porque nêutron eu vou pegar a massa e tirar o número de prótons. Então eu vou pegar a massa 17 e tirar 9, que é o número de prótons. Isso aqui vai dar 8. A letra A diz assim: tem 0 nêutron. Não, peraí, tem 8 nêutrons. Certo? O único elemento químico que não tem nêutron, só tem prótons, é o hidrogênio, porque ele só tem um próton e ele não possui nêutron em seu núcleo, certo? Então, vai ver as demais alternativas e ver qual está correta. A questão 5, ele diz o seguinte, ele fala aí dos elementos, certo? Dá um contexto. Diz, na Inglaterra, por volta de 1900, uma série de experimentos realizados por cientistas como Joseph Johann Thomson, Ernest Rutherford, estabeleceu um modelo atômico que serviu de base teórica. Atualmente, sabe-se que 3 partículas subatômicas são constituídas de todos os átomos, o próton, nêutron e elétron, certo? Dessa forma,
O átomo, constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons, possui número atômico e número de massa sequencialmente igual a. Então, quem é o número atômico? Eu acabei de explicar aqui. O número atômico que representa. Então você vai olhar. E qual é o número de massa? Para eu saber a massa é fácil. Eu olho na questão, vejo quem é o próton e somo mais o nêutron. E aí eu tenho a massa. Então é só isso nessa quinta questão, tá? Agora vamos para a outra parte do exercício. A outra parte do exercício é sobre massa atômica, tá? Então vou ter que gravar um outro vídeo falando sobre ela, mas dessa vez eu vou falar apenas do exercício.